Eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo Anderson Luiz dos Seis. Há 9 anos tenho servido o Senhor na sua santa igreja, no Ministério da Pregação. Moro logo aqui perto, no bairro de Santa Terezinha. E com muita alegria estamos aqui nesse dia para partilharmos da palavra do Senhor. E como foi sugerido, nós convidamos o professor Joel, que eu estou ansioso para conhecê-lo, sabendo que é um homem muito letrado em Santo Agostinho, um grande estudioso da fé católica. E porque ele não pôde vir na parte da manhã, nós estamos aqui para ajudar um pouco a cumprir o horário. E como o professor Joel é especialista em Santo Agostinho, nós sugerimos que ele ensinasse para nós sobre a teologia da graça, porque Santo Agostinho é muito especialista nesse sentido. Aliás, em tantas outras coisas. Mas eu estava lendo um livro esta semana sobre a graça, e o autor, ele falava com o coração estrangulado que a graça é algo mais importante que nós temos na nossa fé católica, e ele lamentava muito disso não ser tão ensinado. E eu fiquei feliz porque nós demos a sugestão antes para ser falado sobre a graça, e eu li esse livro depois, então eu vi que é uma coisa de fato muito importante, porque nem eu domino esse assunto. Então o Maurício convidou a minha pessoa, o Wesley, para estar falando, e eu achei oportuno, já que vai falar da teologia da graça em cima de Santo Agostinho, nós conhecemos um pouco mais da vida deste homem, que foi chamado por um grande teólogo da alma da Igreja Católica, e considerado, sem dúvida alguma, um dos maiores santos da nossa igreja. Para começarmos esta reflexão, eu gostaria que você tomasse a Sagrada Escritura no livro de Levíticos, no capítulo 19 e no versículo 1. Livro do Levíticos, no capítulo 19 e no versículo 1. Bíblia da Ave Maria, página 163, para sermos um pouco mais rápido. Quem achou, diga um amém bem bonito. Quem não achou, vamos rezar a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Posso ler com vocês, queridos e queridas? O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Meus caríssimos irmãos e irmãs, é desejo de Deus que todos aqueles que escutam a sua voz obedeçam o seu chamado nas pegadas da santidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. E aquele que não é santo, infelizmente, não gozará do paraíso, mas sofrerá os tormentos do inferno. E 1 João 4,8 nos ensina que Deus é amor. Santo Tomás de Aquino diz que amar é querer o bem do outro. Deus quer o nosso bem porque nos quer com o sumo bem, que é Ele mesmo, morando junto dele na vida eterna. E nós iremos trabalhar um pouco na vida de Santo Agostinho, que nasceu no dia 13 de novembro de 354, inserido numa boa família, de um pai não convertido, mas um homem de um exemplar caráter, e de uma mãe muito santa, que muitos devem conhecer ela, porque ficou afamada a sua vida de intercessão, que rezou quase 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. O nome da mãe dele é Santa Mônica. Santo Agostinho, desde a sua tenra infância, já foi um homem que, mesmo sem conhecer a Deus, ele tinha uma sabedoria demasiadamente elevada, e as pessoas, só de olhar para Santo Agostinho, percebia que ele era um homem diferenciado, um jovem muito sábio. Só que ainda não gozava da sabedoria de Deus, porque o livro de Provérbios capítulo 1 versículo 7 diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas ele ainda não tinha esta, e foi um desastre na vida dele. Diz o próprio Santo Agostinho:
quando desgraçadamente chegou em suas mãos um mau livro, que nem a vida piedosa e o testemunho da sua mãe deu conta de trazer aquele rapaz, que era inteligentíssimo nas virtudes cristãs. Caiu na mão daquele homem um mau livro, e ele conta no seu próprio livro, chamado As Confissões, que aquele mau livro fez ele perder-se no caminho do pecado e da devassidão. Eu entendo isso quando o profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Que instrução que é essa? A instrução da verdade, que pode nos proporcionar uma libertação tremenda, já que o Cristo diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Ele mesmo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho que se deve seguir, a verdade que se deve crer, somente Ele é a verdade, e a vida que se deve viver. E desgraçadamente chegou na mão de Santo Agostinho um livro que trazia a mentira. E João 8,44 diz que o Satanás, que é o pai da mentira, então ele escutou vozes do inferno e foi enganado. Os maus livros são um problema imenso. Nossa Senhora Salete, no século XVIII, deu uma profecia: os maus livros abundarão a face da terra. Quem lê a profecia de Nossa Senhora Salete passa por cima dela e me dá meio que uma ignorada. Mas quando nós conhecemos a vida dos santos, nós entendemos direitinho o que é isso. Dom Bosco, que foi um santo que lutou e que deu a vida pelos jovens, tanto que ele dizia: pode ter alguém que ama os jovens, mas não como eu. Eu sou o homem no mundo que mais ama os jovens. Ele lutou e batalhou para construir uma escola e um oratório para educar os meninos novos nas virtudes cristãs. E Dom Bosco dizia: um bom livro é o nosso melhor amigo. E ele também sabia que o mau livro seria a nossa perdição. E Dom Bosco escutou falar que numa das bibliotecas dele havia um mau livro. Ele paralisou todo o ensino dele, mandou todos os garotos ficarem em casa e disse aos funcionários: vocês vão rastrear a biblioteca inteira, e eu só volto a dar aula nessa escola, eu só abro essa escola novamente quando eu ver este mau livro que está na biblioteca, que eu fui avisado, for achado, e nós iremos queimar este livro. Porque se um jovem que está aqui chega na mão dele este mau livro, e se ele perde a sua fé, no tribunal de Cristo eu darei conta desta alma, porque foi dentro da minha escola que ele conheceu o erro. O que dizer das escolas católicas podres de hoje? Desse povo que só pensa em dinheiro. As escolas católicas são as mais caras que tem de todas. O que falar de uma PUC, Pontifícia Universidade Católica, cheio de gays, de abortistas, de professores de teologias endemoniados, que ensinam heresias à luz do dia, esses canalhas do demônio, que pervertem a fé de muitos, que ensinam nas suas classes que o inferno não existe. O que dizer das faculdades de teologia de hoje, com tanto progressismo, com tanto liberalismo, com tanto ódio à verdade católica? O que dizer de você, católico, que não aprecia o estudo, que muitas vezes é um ignorante, que tem dinheiro para tudo, mas você não se aplica a uma boa leitura e vive na sua ignorância? O que dizer dos pregadores que tem a boca cheia de vaidade e nem sequer presta para seguir o conselho do Papa para ler o catecismo da Igreja Católica e o concílio do Vaticano II, e fica pregando subjetividade e colocando a sua fé em revelações divinas para crescer na soberba? O que dizer? Como eu fiquei feliz de ver o Wesley aqui citando Santo Agostinho. Quando ele foi em casa, há tempos eu venho no Ministério Jovem insistindo sobre a questão da leitura, porque o Papa Bento XV dizia: a ignorância é a mãe de todos os erros. E o São Pio X, na encíclica para os pregadores, diz: pregador tem que dar doutrina para o povo. Não adianta nada levar o povo a rezar em línguas se não der a doutrina, porque tem um monte de gente que reza em línguas e que está se perdendo. Mas quem está firme na doutrina não se perde, porque a doutrina é a verdade.
Precisamos dar os dons do Espírito e precisamos ensinar a verdade. Eu há tanto tempo venho ensinando para o Ministério Jovem, por favor, leiam. Fora alguns que insistem em só ler literatura protestante, prega em igreja protestante, e quando vem falar no microfone fala um monte de merda e ninguém tira do cargo. Ninguém dá uma reprimenda, porque não conhece doutrina, e quando fala veneno não sabe quando está falando besteira para chegar. Meu caro, para de falar groselha na pregação. Aí quando o Wesley foi em casa, viu a minha pequena biblioteca, eu visualizando já o dom que Deus deu para ele. Ele pegou um livro dos santos doutores, e hoje eu vi aqui ele citando Santo Agostinho, citando outros santos. E assim que é o caminho, tem que dar a doutrina. O pregador católico não pode falar aquilo que ele pensa da cabeça dele. Eu sou filho de uma igreja que tem 2000 anos, e ela tem muito mais para me ensinar do que eu para ensinar ela. E se Santo Agostinho, com toda aquela inteligência dele, com uma mãe do nível espiritual de Santa Mônica, se perdeu por um mau livro, você imagina a nossa geração? Vai nessas livrarias católicas aí do centro da cidade e entra dentro delas para você ver. Se você abrir os olhos, você vai ver demônio pendurado no lustre, meu querido e minha querida. Código da Vinci vende. Destruíram a igreja, o Vaticano, falando de conspiração dentro da igreja. Anjos e Demônios do Dan Brown. Livros do Leonardo Boff, aquele infeliz. Livro do Frei Beto, Gustavo Gutierrez, o povo da teologia da libertação. As editoras ainda insistem em editar livro desses hereges que já foram condenados pelo Vaticano. Sabe por quê? Porque querem dinheiro. Eles não querem evangelização, eles querem dinheiro. E com o dinheiro dele eles vão para o quinto dos infernos. Hoje em dia, quem lê um Santo Afonso Maria de Ligório? Quem lê um Santo Agostinho? Quem lê um Santo Tomás? Mas vai nas livrarias que você vai ver lotado de Augusto Cury. Ai, é tão bom a maneira que ele fala disso. É tão bom, mas ele é um herege. Porque no livro do Pai Nosso ele diz: eu imagino a solidão de Deus Pai antes de ter criado Jesus. Ô sua anta! Jesus não foi criado, ele foi gerado. Deus não tem solidão. A Trindade existe desde toda a eternidade. Se o infeliz desse tivesse lido Santo Agostinho, ele não falaria essa asneira. Mas aí tá lá, e vira best-seller, e todo mundo acha bonito sobre o Jesus que ele escreve, mas ninguém quer carregar a cruz junto com o Jesus que ele escreveu. Ninguém quer adorar o Santíssimo depois de um livro daquele. Ninguém quer tomar ódio pelo pecado e confessar. Ninguém quer mortificar, porque são literaturas que deixam a nossa alma... Ai, que fantástico, que bonito. Mas quando os santos escrevem, eles não deixam esse traço em nossa alma. Nós temos vontade de imitá-los e segui-lo, o Cristo que eles seguiram, porque eles falam de um Deus que ele ama. Eles não escreveram de um Jesus que ele quer fazer dele dinheiro. Eles não escreveram de um Jesus: ai bonito, eu vou vender 5 milhões de cópias, a minha conta bancária vai ficar gorda, eu vou viajar pelo mundo, eu vou ter vida larga. Não. Eles queriam que as pessoas amassem a Cristo e viveram desprendimento. Se o mau livro perdeu o Santo Agostinho, meu querido e minha querida, cuidado com você, viu? Porque o que tem de católico lendo Zíbia Gasparetto, lendo porcaria, esoterismo, espiritismo. E aí eu fui pregar um encontro para jovens numa grande diocese e falei assim para eles: eu vou mostrar para vocês como nós estamos em crise da igreja, e você também está em crise. O mundo está em crise, eu falei para eles. Aí eu falei: quem já leu a Bíblia inteira aqui, levanta a mão. Quase ninguém levantou a mão. Os evangelhos, aquele pouquinho, mas timidamente. As cartas de Paulo. Aí eu falei: aqui a vida dos santos. Mais de 1000 jovens e 200 do lado de fora. Comecei a citar a vida de santos: São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, São Luís Gonzaga, São Tarcísio, São Domingos Sábio, Santa Gema Galgani, Beata Imelda, um monte de santos jovens. Ninguém levantou a mão. Aí eu falei: sinceramente, eu peço de vocês a verdade. Quem já leu aqui os livros de Harry Potter? Aí começou uma risadaiada e todo mundo levantou a mão. Aí eu falei: sabe o que isso mostra? Que você não é católico, você é um bruxo. Porque você entende mais de bruxaria do que de catolicismo. Quem aqui leu Crepúsculo? Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei: você gosta do vampiro que morde o pescoço, que sai o sangue, mas você não gosta de ler sobre o teu Deus que deu sangue na cruz para salvar a sua alma do inferno. E aí que dói, igreja. E olha que dificuldade que é a ignorância que se tem sobre as coisas sagradas. E como isso é perigosíssimo na nossa fé. Tão perigosíssimo
que São Luís Maria Grimond de Montfort, quando escreveu o tratado, disse que o demônio iria querer eliminar aquele livro durante 100 anos, ou seja, um bom livro deixa Satanás espantado. Mas aí Santo Agostinho não teve essa oportunidade. Mesmo a graça da santidade e da virtude da mãe dele não foi capaz de segurá-lo. Ele foi para o caminho das trevas por causa de um mau livro. Graças a Deus, no ministério jovem não são muitos, são poucos, porque muitos vêm só para estar brincando. A gente vê pelo comportamento, pela vida. Tem que segurar, tem que lutar até o final, mas a gente vê claramente que não são todos que querem aquela santidade, mas alguns estão buscando firmemente, estão estudando, estão querendo crescer, mesmo que no começo do estudo, estuda mais por vaidade, por saber, mas com o tempo aprende a amar. Mas graças a Deus, estão indo no caminho da verdade. E aí Santo Agostinho se perdeu, afastou-se do Senhor pelo pecado, conheceu a vida de impureza. Terrível, terrível, terrível. Santo Ambrósio diz: aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Quando eu estive em missão na Itália e fui no Vaticano ter uma audiência com o Monsenhor José Aparecido, canonista do Papa Bento XVI, ele disse para mim: Anderson, a estratégia do comunismo foi sempre a mesma: jogar os jovens na impureza e nas drogas, porque um jovem escravo desses dois tipos de pecados da carne não terá força para se opor aos desígnios deles, que são dominar o mundo pelo ateísmo e banir o cristianismo. Joga o jovem na impureza, faz ele se atolar de sexo, joga ele nas drogas, que ele não vai ter domínio de si. Quem não consegue vencer a si não serve para nada dentro da igreja, só dá prejuízo na casa de Deus. Por isso que eu acho importante, dentro da nossa igreja, nós temos muito respeito da maneira com que nós nos abraçamos, porque tem muita gente que aproveita desses abraços afetuosos para sentir os seus desejos carnais. Segundo o Royal Marim, esse tipo de sentimento já é pecado grave e necessita de confissão. Muito cuidado com a pureza no nosso meio. Eu sei que dá vontade de arrumar namorado, namorada. Eu sei que na fase da adolescência a coisa estoura por dentro, as paixões vêm, mas paixão é para ser reprimida pelo sangue do Cordeiro, não é para deixar a carne dançar. E a impureza afasta de Deus demais. Tanto que o próprio Santo Agostinho dizia: os anjos foram condenados ao inferno pela soberba e os homens pela impureza. E a impureza, segundo Santo Afonso, rouba de nós todas as verdades eternas. E aí, ele vive o pecado que é o oposto do amor. Ele se concentra no corpo de uma mulher e no prazer que ela pode dar a ele, sem nenhuma responsabilidade, que é o sacramento do matrimônio e a responsabilidade de, se vier um filho que é fruto do amor, educá-lo na fé. Com o pecado se afastou de Deus. Isaías 59:1: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e este é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Vai tomando distância. Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós distanciamos do mundo. E quando mais nós nos afundamos no mundo, mais nós nos afastamos de Deus. Você tem que ver como está a sua vida. Você é mais mundano ou você é mais celeste? Você se aproxima mais do mundo e se distancia mais de Deus, ou você se aproxima mais de Deus e se distancia mais do mundo? Porque quando se aproxima de Deus, se distancia do mundo, porque o mundo e Deus são incompatíveis. 1 João capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E quantos católicos mundanos que nós temos dentro da nossa igreja? Já não basta tanto domingo aquelas comunhões sacrílegas, de infelizmente mulheres que não sabem nem que a igreja proíbe métodos contraceptivos, de pessoas mundanas que vivem uma vida de pagão durante a semana e que vai na missa dominicalmente não porque ama a Deus acima de todas as coisas, mas para cumprir preceito. E alguns são tão sem vergonha que vão sábado à noite para não ter que ir no domingo de manhã. Aí alguns da risada falam: esse sou eu. Então que a carapuça serve e vê se se converte. Santo Agostinho foi e com a sua sabedoria começou a buscar o que era o do top da época dele, as pessoas que tinham dom da retórica. Fez curso disso, fez curso daquilo, e tinha uma eloquência arrebatadora. Quando Santo Agostinho falava, os queixos
se debruçavam, as bocas ficavam abertas e as pessoas diziam: parece um Deus falando, não um homem. Santo Agostinho pregando deveria ser uma coisa de louco. Ele escrevia que ele tinha 3 desejos. Ele falava: eu tinha um desejo, conhecer Jesus Cristo pessoalmente, ver o Império Romano no seu esplendor e ver o apóstolo Paulo pregar. Mas eu também tenho um desejo, conhecer Jesus Cristo pessoalmente, Nossa Senhora, e ver Santo Agostinho pregar. Porque aquele homem pregando deveria ser um fogo puro que saía do coração dele. Porque quando Santo Agostinho falava da vida eterna, ele terminava a pregação, o povo dizia: basta-te terra, quero-te céu. Imagina o fervor daquele santo pregando. E aí ele foi e se perdeu na seita dos maniqueus, que negavam verdades da fé católica. E quando ele estava nesse erro, chegou na mão dele um livro de um filósofo chamado Cícero, que este livro ensinou ele a desprezar as coisas desta terra, as vaidades, e aquilo já começou a dar um boom na alma dele. Mas ele, mesmo lendo o livro de Cícero, ele, por causa do bom exemplo da mãe, falou: nossa, Cícero fala do desapego das coisas da terra, mas eu não estou vendo o nome de Jesus aqui no nosso meio. Ele ainda queria o nome de Jesus. E aí Santo Agostinho, ele começou uma busca tremenda pela verdade. E o bem-aventurado José Alamano diz que se você der um passo em direção a Deus, Ele dá 8 em direção a você. Deus não deixa vencer-se em generosidade. Aí quando Deus vê um coração faminto da sua graça, o que Ele não faz para sustentar uma alma assim? Porque o próprio Santo Agostinho dizia: Deus tem sede que nós tenhamos sede dEle. E neste período, o que aconteceu? Uma mãe rezava pela conversão do seu filho. O Evangelho de São Lucas diz em 18:1: Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Eclesiástico 18:22: nada te impeça de orar sempre. Aí vem a promessa, né? Judite capítulo 4 versículo 12: estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Porque 1 Coríntios 10:13 diz que Deus é fiel. 1 Macabeus 2:61 vai falar: recordai-vos que de geração em geração todos os que confiam no Senhor não desfalecem. Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para mentir. Só que tem uma coisa: Deus atende a oração no tempo dele, não no nosso. E 2 Pedro 3:8 vai nos ensinar que para Deus 1000 dias é um ano e um ano é 1000 dias. Só que tem uma coisa aí. Quando o Eclesiástico diz em Eclesiástico 2:3 sofre as demoras de Deus, é porque quando está demorando, o Senhor tem preparado algo de tão glorioso. E o que o Senhor prepara é tudo que vai redundar para a glória dele. Não pensa que uma mulher que vai rezar 10 anos querendo um marido da outra, o Senhor vai conceder essa graça, porque isso daí é pecado mortal. Deus não quer ninguém no inferno, Ele não vai fazer isto. Mas Jesus disse a Santa Ângela de Folinho: a oração que mais me agrada é a oração pelos pecadores, ainda mais de uma mãe. Agora ela tinha que rezar com fé, porque quando ela mais rezava, Santo Agostinho mais piorava. Hebreus capítulo 11 versículo 1: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Romanos 1:17: o justo vive pela fé, então Deus iria recompensá-la. Mas o meu filho está torto, creia em Deus. Mas o inferno é muito forte. São Bernardo: são fortes as potências do inferno, entretanto a oração é mais forte que todos os demônios. Satanás iria ter a cara rachada no chão, porque no determinado momento Deus iria derramar uma graça tal na vida deste homem que a história nunca mais iria esquecê-lo. E aconteceu que aquele tempo de oração da mãe, aquela aflição, foi levando ela na busca do Senhor. E um dia ela chega diante de um bispo, eu não sei se era Santo Ambrósio, mas era um bispo da igreja. E ela, lamentando sobre a falta de conversão de Santo Agostinho, aquele bispo profeticamente diz, como está lá em Amós capítulo 3 versículo 7: porque o Senhor Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus profetas e aos seus servos. Deus revelou o coração dele. Ele olhou para aquela mulher e profeticamente disse: não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. E aí ela foi, acalmou o coração e confiou em Deus.
E como a palavra diz em Isaías 43:3, agindo Deus, quem impedirá? O que aconteceu? Este grande homem de Deus, que não era, encontrou com um colosso da fé na época dele, o bispo Santo Ambrósio de Milão. E aqui eu tenho um livro que eu gosto muito dele, chama Legenda Áurea, Vida de Santos, de um frei dominicano, Jacopo de Varazze. Na época que esse livro foi escrito, ele vendeu mais do que a Bíblia, para vocês terem noção de como esse livro é bonito. E aí ele foi e teve encontro com Santo Ambrósio, olha que bonito. Depois de ter ensinado retórica durante vários anos em Cartago, Agostinho foi para Roma escondido de sua mãe. E aí reuniu muitos discípulos e começou a dar um curso para essa galera que estava junto com ele. E aí mostra, calma aí, vai mostrar o encontro dele. Depois que ele reuniu esses discípulos, estavam junto com eles, a mãe dele continuava rezando. Foi nesse tempo de maior tormento na vida da mãe, de maior lágrima, que ele encontrou com Santo Ambrósio. Mas Agostinho ligou-se ao bem-aventurado Ambrósio e passou a ouvir frequentemente suas pregações, procurando ver se ele falava a favor ou contra a heresia dos maniqueus que ele seguia. Ele queria ver se Santo Ambrósio falava contra ou a favor, porque ele queria disputar, né? Porque ele era o cara das disputas. Certa vez Ambrósio argumentou longamente contra tal erro. Ele denunciou isso até o fim, os maniqueus, refutando por meio da razão e das autoridades, e assim o erro foi inteiramente extirpado do coração de Santo Agostinho. Romanos capítulo 10, verso 17. Logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Nós achamos muito lindo a vida de Santo Agostinho, e cada vez mais estudando sobre ele eu tenho me maravilhado mais. Mas veja bem, ele teve que encontrar um Ambrósio na frente dele para livrar ele do erro. Esse homem teve que ter o coração aquecido pelas verdades da fé católica e amar profundamente a Jesus Cristo. E ele teve que bater no erro de uma tal forma, com tanto conhecimento da verdade, para dissipar do erro do coração de Agostinho, do jeito que o menino era dotado, do jeito que a inteligência dele era sublime. Cadê os Santo Ambrósios de hoje da igreja? Por que essa raça está indo para a igreja protestante escutar aquele demônio do Macedo? Como que os católicos que estão no altar, comungando do corpo de Cristo, têm coragem de sair da igreja onde tem um milagre diário e perene da transformação de um pedaço de pão em Deus pela mão de um sacerdote, e ter capacidade de ir para aquela igreja herege da mundial do poder de Deus? Eu cheguei com uns amigos meus e cheguei para um sacerdote e pedi para dar um curso do Concílio Vaticano II, porque o Papa Bento XVI disse que as pessoas que participarem 3 aulas presenciais do Concílio Vaticano II para nos ensinar Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a doutrina da igreja, nós somos negados de aprender isso dentro da igreja. É um tempo de crise terrível. Não deixaram a gente fazer esse curso na igreja. Usa o salão paroquial para tanta asneira. Aí quando nós queremos aprender a verdade, para ser católico, para aprender a amar, crescer no conhecimento, na graça, para extirpar a ignorância, nós sofremos dentro da própria igreja. Cadê os Ambrósios para libertar tantas pessoas das heresias? Cadê os pregadores católicos que falam contundentemente da verdade de fé? Cadê um pregador católico para fazer uma pregação sobre a Eucaristia e bastar para que uma pessoa nunca vá embora da igreja? Cadê uma pessoa para falar da ressurreição, para levar o povo dessa fileira infernal que está se perdendo nessa doutrina satânica do espiritismo? Para levar os jovens da demolê e da maçonaria? Oh meu Deus! Louvado seja se na sua vida passou um profeta e fez a sua visão olhar para Cristo e a igreja que ele fundou, que é a única detentora da verdade, e que ali está o depósito da fé de 2000 anos de ensinamento, e que tem as mais salutares verdades. Aí Santo Ambrósio vai e prega, e Santo Agostinho se dobra. Ele conta assim no livro das Confissões, aqui quem fala é ele mesmo: quando comecei a conhecê-lo, Santo Ambrósio, a fraqueza de minha visão foi ofuscada pelas ondas de luz que lançou sobre mim. Que bonito. Não, Santo Agostinho escrevendo é demais.
Um misto de horror e amor fez fremir minha alma e descobri que estava bem afastado de você. Aqui ele está falando para Deus, em uma região estranha, e me parecia ouvir a sua voz vinda do alto. Olha o que é a voz do alto. Nossa Senhora, isso é demais. Isso é muito lindo, igreja. Olha que coisa bonita isso. Eu preguei já isso na Canção Nova. Só o alimento dos fortes. Jesus já dizendo no coração de Santo Agostinho: creia e me coma. E não será você que me transformará em você da mesma forma que os alimentos tornam-se sua carne, mas será você que se transformará em mim. Ele entendeu que Cristo era o verdadeiro caminho, isso lhe agradou, mas como ainda o angustiava andar por suas estreitas sendas, o Senhor inspirou sua mente para que fosse a Simpliciano, no qual brilhava a luz, ou seja, a graça divina, e revelasse a ele todas as suas inquietações. Ele poderia indicar a melhor maneira de entrar na via de Deus, a qual cada um chega de forma diferente dos outros. Aí ele foi até esse amigo dele. Sabe o que aconteceu quando ele chegou diante desse amigo dele? Esse amigo dele começou a falar sobre a vida de Santo Antão para Santo Agostinho. Gente, a vida de Santo Antão é sublime. Ele está passando diante de uma igreja e escuta o evangelho da cruz. Marcos 8,34: aqueles que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, irá salvá-la. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Aquilo tem um estralo dentro de Santo Antão. Ele abandonou tudo e foi para o deserto viver de oração, lutou com o demônio, venceu Satanás e foi o pai dos monges. Santo Agostinho, escutando a vida daquele santo, se entusiasmou. E ele não ficou só com a beleza da vida, porque São Francisco de Assis dizia: os santos não são só para ser admirados, os santos são para ser imitados. E você, querido católico, que vida de santo que você já leu? O Papa Pio X diz que a nossa pregação deve ter para os pregadores doutrina católica. A primeira coisa que ele acentuou nela: doutrina católica, Sagrada Escritura, vida dos santos e vida exemplar daquele que prega. Porque não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal, dizia Santo Agostinho. A gente prega um discurso bonito, as pessoas ficam super entusiasmadas e vê a gente fazendo porcaria depois, acabou os nossos discursos. Mas o Papa Pio X dizia que nas nossas pregações devem ter a vida dos santos, porque foram homens que seguiram a Cristo. Por exemplo, quando uma pessoa entra dentro da igreja, ela vai ter dificuldade de ler as Sagradas Escrituras. Ela não vai ter tanto entendimento, porque está no começo da fé. Se para quem está adiantado já tem coisas difíceis, tem coisa que eu quebro a cabeça e não entendo mesmo. Qual que é a maneira mais fácil de você ler o Evangelho? A vida de um santo. Não inflama o coração. De manhã eu confesso para vocês com muita humildade que eu me desatei a chorar lendo a vida de Santo Agostinho. Me inflama o coração quando eu pego um livro da prática do amor a Jesus Cristo e vejo Santa Maria Madalena de Paz e andando e olhando para as rosas e falou: tá bom, Senhor, para. Ela começa a falar assim com Deus. Ela fala que a rosa mostra o amor dela por Deus e que Deus grita através da natureza dizendo que a ama. Isso não edifica? Não edifica a minha fé? Vendo um São Lourenço morrendo mártire? Não edifica a minha fé vendo São Paulo apóstolo evangelizando um continente sozinho? Não edifica a minha fé vendo o Padre Pio, um homem só, debulhando o inferno inteiro na sua época? Não edifica a minha fé vendo São Francisco Xavier olhar para os amigos dele e dizer assim: se eu disser que do outro lado da ilha tem objetos preciosos e valorosos como diamante, ouro, pedras preciosas, o que tu faria? Ele disse: eu iria lá a barco pegar. Ele falava: diga que a mim que tem almas que eu vou a nado. Não edifica isso? E tantos outros testemunhos dos santos que nós poderíamos falar aqui agora, que aí sim acontece algo maravilhoso na nossa alma. E que isso eu aprendi com a minha vida. Nunca eu devo me comparar com você, e nem com nenhuma pessoa dentro da igreja. E você também não deve se comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque pode ser que você reze um rosário e a pessoa reze um terço. Pode ser que você consiga adorar mais de joelho e ela menos de joelho.
E aí você fica disputando quem reza mais, porque tem isso dentro da igreja. Eu já vi isso daqui até nesse grupo já. Pessoas disputando para ver quem é mais santo. Maior enganação do demônio, seu vaidoso e sua vaidosa. Mas se compara com os santos. Sabe por quê? Porque aí você vai ver que você não é nada. Aí você vai pedir clemência e falar assim: Senhor, me ajuda com a tua graça, porque eu sou tão podre que se não for o teu amor, nada eu posso. Porque os santos foram muito maiores do que nós. Aí a nossa soberba vai pro pé, porque eu olho para dentro de mim e falo: cruz credo, como sou pequeno ainda na sua graça. Que santo que você já comparou você com ele, que você foi maior do que ele? Ou do que ela? Tem algum? Que você fala: nossa, eu sou maior do que Santa Teresinha, eu sou maior que Santa Joana d'Arc. Aí você, homem, fala assim: eu sou maior que São Tarcísio, maior do que Padre Pio. Tem algum? Então, segue essa via, nunca se compara com ninguém, para que o demônio não te engane pela soberba. Aí ele leu a vida de Santo Antão, mas ele lamentava ainda que a conversão profunda dele ainda não tinha chegado, gente. Aí ele dá os seus lamentos. Até quando? Chorava, né? Até quando eu vou ficar amanhã? Ele dizia nas confissões do livro dele, né? Parece-me que os pecados me fazem uma guerra. E ele, conversando no livro das confissões com o pecado, dizia assim: você vai conseguir nos abandonar, Agostinho? As paixões da carne falando para ele: você irá conseguir viver sem nós? É aquela guerra tremenda. Aí acontece que ele está debaixo de uma árvore, chama Jardim das Figueiras. Ele escutou uma palavra no seu interior dizendo: toma e lê, toma e lê. Aí ele pregou a Sagrada Escritura e abriu. E aí estava escrito uma palavra. Romanos capítulo 13, versículo 13. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Oh meu Deus! Salmo 106:20. O Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. Que poder que é a palavra. João 5,39, o próprio Cristo diz: as Escrituras dão testemunho de mim. Não se conhece a Deus sem conhecimento da palavra. O próprio São Jerônimo dizia: aquele que desconhece a palavra desconhece o Cristo. E para vencer o pecado ele dizia: ama o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. O que é a carne no mundo bíblico? São as nossas má tendências. E Jesus Cristo não quer que ninguém vive sobre a carne. Romanos 8:8. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Quem agrada a Deus não é o carnal, é o santo. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação, que eviteis a impureza. 1 Tessalonicenses 4:3. Gálatas 5,14. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Aí Jesus vai dar um alerta em Mateus 26:41. Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E aí São Paulo vem: nada de carne, dissolução, paixões. E o poder da palavra foi e arrancou com força as paixões da alma daquele homem. Que poderosa a palavra do Senhor. Olha o que vai dizer o livro do Hebreus sobre a Bíblia. Que coisa linda. Porque a palavra de Deus é viva, ela não é morta. Diz assim: a palavra é viva. Repita assim comigo, irmãos: a palavra é viva. Olha o que diz, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Você imagina a palavra viva, que a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Aí é como que Cristo entrando pela ação do Espírito Santo, e quando você tem fé, Jesus te toca, o verbo te toca, e aquela espada de 2 gumes, ela corta de um lado e corta do outro, e ela entra, e ao mesmo tempo que ela corta o pecado de um lado, ela fere com o amor do outro. Aí acontece o que Jeremias dizia: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.
Aí aquela palavra vem, estabelece uma novidade na vida de Santo Agostinho. Ele descobriu, com a clarinada da palavra, que a vida dele era a vida em Deus. E você, católico apostólico romano, quantas vezes por dia ou por semana você lê a Sagrada Escritura? Olha como nós somos medíocres perto dos santos. Santo Agostinho dizia que a leitura da palavra, ela é como você cavar um poço. Não é a primeira vez que a gente dá uma enxadada na terra que vai sair a água pura. Você tem que ficar cavando. Só que tem um problema, a nossa geração é preguiçosa. Filósofo Joseph Pieper, o que é a preguiça? É o amor às comodidades. Você não lê muito a Bíblia, mas você fica 5 horas por dia no Facebook. Tá vendo que tipo de católico que você é, seu infeliz? Ai, é difícil de entender. Sabe como nós somos? Nós lemos pela primeira vez e porque não entendemos, paramos. Como se tudo na vida fosse muito fácil, né? Imagina que a gente pega a Bíblia na primeira vez e tem um conhecimento de Santo Tomás sobre a Bíblia inteira e eu já tenho a compreensão dela. Imagina. E outra coisa, o livro da Imitação de Cristo, o grande clássico cristão, diz que a palavra de Deus é pura e só entende a palavra de Deus os puros, porque Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Diante de Deus tudo se tem um preço, tudo. Se nós queremos entender a glória de Deus, nós temos que evitar o pecado, senão nós nunca descobriremos esse mistério. Provérbios 28,5 vai dizer: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Santo Agostinho buscou, mas ele buscou tanto até que Deus se revelou. Isaías 55,6: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa invocar, invocai-o já que Ele está perto. Quanto tempo que nós temos invocado o Senhor que está perto de nós? E olha para a sua vida espiritual, vê o quanto que você cresceu na sua fé. São João da Cruz diz: quem não progride na vida espiritual regride. Tem pessoas que começaram na graça, estão ficando sem graça e vão para a desgraça. Começa bem e não é que progride na fé, a pessoa regride, pô. Elimina pecado no começo da caminhada, mas depois recolhe tudo de novo. Aí por isso que o São Paulo, que é o grande mentor de Santo Agostinho, vai dizer, né? Gálatas capítulo 3, versículo 3: sois assim tão levianos, depois de ter começado pelo Espírito, quereis acabar na carne? Experimenta a doçura divina, a graça de Deus. Aí vem provação, tribulação, perseguição, você não aguenta e se rende. Não sabeis que a palavra do Senhor diz, 2 Timóteo 3,12: os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo haverão de sofrer perseguições, como foi na vida de Santo Agostinho, que os hereges direto queriam matar ele. Não, mas eu gosto de conhecer o Senhor no momento da minha conversão, porque aí vem a graça, eu choro bastante, eu sou arrastado para ir para a Santa Missa, eu adoro o Santíssimo com consolação. Os meus pecados parece que eles dão uma extinguida, aí eu já penso que eu estou voando de asa. Aí na hora da provação, ai, não aguento mais, Senhor. Aí começa a murmurar da vida. Aí você parece que você está com todos os problemas do mundo, que ninguém mais sofre, e você é o tadinho e a tadinha da terra inteira. Aí vem São João da Cruz e dá uma paulada em nós. Quando estiveres murmurando ou reclamando da vida, olha para o crucifixo e cala-te, porque você não sofreu 1% da dor da chaga do joelho de Jesus. Então resigna com o seu sofrimento, porque eu e você somos merecedores do inferno. Por uma graça divina, Deus nos deu a conhecê-lo para nos salvar, e Ele salvou o mundo através da cruz, e você não conseguirá ser salvo sem ela. Ou aprenda de São João da Cruz: se quiseres possuir a Cristo, jamais o busque sem a cruz. E a palavra vai sempre te levar para a cruz, sempre. E aí ele leu a Bíblia. Oh, que bonito! Santo Agostinho dizia da Bíblia: ó, Sagrada Escritura, minha casta delícia. Santo Agostinho, quando ia ler a Bíblia, gente, ele cobria a cabeça com um véu e se ajoelhava para ler as Sagradas Escrituras. Se você vê um comentário de Santo Agostinho sobre os Salmos, não, é loucura. Eu estava lendo a vida de São João Crisóstomo, e eu não sei se é verdade esse fato. Diz que um homem queria saber de onde vinha tanta santidade de São João Crisóstomo, que ele olhou pelo buraco da porta e viu São Paulo ensinando a Bíblia para São João Crisóstomo. Eu já acho que diferente na vida de Santo Agostinho, eu acho que o próprio Cristo vinha do lado dele e interpretava a palavra para ele, porque é tanta clareza que esse homem tem da Bíblia, é tanto conhecimento, e que pena que nós não lemos essas coisas.
E lá vai um homem apaixonado pela Sagrada Escritura. E aí, quanto mais ele conhece a Sagrada Escritura, mais ele se apaixona por Jesus. E depois que Santo Agostinho começa a ter intimidade com a palavra, olha o que sai da boca desse cabra: ai de mim, Senhor, porque embora elevado nas coisas mais elevadas e profundo no mais profundo, você nunca se separa de nós, que temos tantas dificuldades em voltar para você. Age em nós, Senhor, obre, desperte-nos, chame-nos, Jesus, venha e arrebate-nos, exale seu perfume, adoce. Tive medo de me envolver quando devia ter medo de não estar envolvido. Ah não, velho, fala a verdade, cara. Nossa. Putz, eu tô com uma vontade de dar um abraço nesse cara agora, velho. Nossa, você imagina, acho que o coração desse homem, o que ele ditou, o que saía da boca dele. De manhã eu falei: Santo Agostinho, você não quer dar uma ajuda em mim? Eu sou tão burro, cara. Eu tô querendo escrever um livro, eu só tô fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, eu só colo de tudo. Eu falei: dá pra você me dar uma força, pra me ter alguma coisa pra falar? Porque você fala muito bem, cara. Amo muito a Deus, é muita sabedoria, gente. Olha que coisa bonita. Ai, o meu coração abraça, o seu também. Olha aqui, ó. Demorei a amá-lo, ó beleza sempre antiga e sempre nova. Demorei a amá-lo, você estava dentro de mim, mas eu fora de mim. Onde eu procurava nas belezas que você criou, e assim eu me lançava na deformidade. Ele ia nas criaturas em vez de ir para o Criador. Ei, caminho que nós conhecemos bem pra caramba, né? Oh, meu Deus. E aqui ele continua: você estava comigo e eu não estava com você. Você me chamou, gritou e abriu meus ouvidos surdos. Você brilhou, cintilou a minha cegueira, cintilou e minha cegueira acabou. Fala assim: Senhor Jesus, repete comigo, fala assim: Senhor Jesus. O Senhor foi tão generoso com Santo Agostinho. O Senhor brilhou a sua luz sobre ele, e a sua cegueira dissipou. Dá um pouco dessa luz em mim, Jesus, para que eu ame somente a Ti, Senhor, e a minha cegueira se perca no Seu sangue de amor. E amando a Ti, eu amarei o próximo como a mim mesmo. Santa Teresa d'Ávila diz, né? Todos os males nos vêm por não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Você me faz sentido o odor do seu perfume. Você me faz sentir o odor de seu perfume, e eu respiro o seu espírito. Tive fome e sede de você e o saboreei. Você me tocou e me deu a sua paz. Diga assim: Jesus, me toca e me dê a sua paz. E aí ele foi ficando fortalecido na fé. E uma coisa que é interessante, meus irmãos, a graça de Deus. Oh meu Deus, eu quero escutar muito o professor explicar sobre essa graça, porque eu quero conhecê-la mais. Santo Tomás de Aquino diz que a graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. Mas uma coisa nós temos que ter ciência. Jesus diz para os apóstolos e diz para você agora, porque o Evangelho também é presente: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Agora, parece-me que o Senhor fez um chamado e elegeu. Diante de todo chamado tem que ter a nossa resposta. Santo Agostinho experimentou de um amor que ele falou: eu nunca experimentei desse doce, eu só quero dele agora. Você quer ver como é verdade isso? Você, Senhor, atravessou o meu coração com a seta de seu amor, e carrego suas palavras em minhas entranhas. Oh, aleluias. Tiago 1,22, eu não estou na missa. Pode, fora eu acho que pode dar um aleluia. Agora se eu errei, perdão, que nós estamos na quaresma. Tiago 1,22 diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Ele carregava a palavra nas entranhas. Imitou Nossa Senhora. São Lucas 2,19, Maria guardava e meditava a palavra em seu coração.
São Mateus 7,24, aquele pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Senhor, eu não quero a minha casa sendo devastada pela onda, eu não quero pela ventania, que são os demônios do inferno. Eu quero guardar a tua palavra, porque assim eu guardo o teu amor dentro de mim. Santo Agostinho não estava mais disposto a negociar com o capeta. Eu já fui escravo seu durante muito tempo, o diabo do inferno. Agora eu serei de Cristo, e Cristo me usará para pisar a tua cabeça e iluminar o mundo com a luz da sua graça. Ai, meu Deus. Ai. Aí Santo Agostinho entende que São Francisco de Assis dizia, antes de São Francisco falar. Santo Agostinho foi século 3, Santo Agostinho foi século 15, eu acho. O Calvário é a montanha dos que amam. Os exemplos dos seus cravos que faz passar das trevas para a luz e de mortos para vivos acumularam-se em meus pensamentos e inflamaram e dissiparam meu imenso torpor. Olha isso, a paixão de Cristo, né? Ontem eu preguei sobre a paixão, que pena que você não estava, porque foi uma bênção. Nossa, foi um momento de graça aqui nesse salãozinho aqui, que o sangue da cruz gotejava nesse lugar. Santo Agostinho dizia, o Cristo desfigurado configura-te. Por causa daquela morte que ele foi arrebentado, você pode ser reconstruído. E você não vai ver nenhum santo que não passe pela via da cruz. Por isso que não tem santo na igreja protestante, meus irmãos. Porque lá não tem Santa Missa. Só na igreja católica apostólica romana eu posso tocar o Calvário e me alimentar daquilo que o Calvário me dá, que é o próprio coração de Jesus na Santa Missa. Olha que bonito, irmãos. Saí do vale de lágrimas e cantei o cântico ferido pelas flechas agudas e pelas brasas devastadoras de seu amor. Naqueles primeiros dias saciei-me de maravilhosa doçura ao considerar a profundidade dos desígnios divinos sobre a salvação do gênero humano. Ele começou a meditar sobre a salvação, como Deus salvou o mundo. Aí sempre vai para a cruz, né? Não tem como. Quanto chorei com os hinos e cânticos suaves que ressoam em sua igreja. Aqui eu vou colocar uma posição minha, mas é minha, tá? Eu sinto falta demais desses cânticos de adoração dentro da igreja. Eu acho que o Ministério Jovem tinha que dar até uma parada de tanto barulho assim na quaresma, que vocês estão pulando demais. Eu acho que vocês deveriam meditar um pouco mais. Pular, só sim desse jeito. E se a gente fizesse um momento de profundo clamor e todo mundo se ajoelhasse, a gente fizesse uma hora de adoração profunda? Essa é a minha espiritualidade. Eu não gosto tanto. Eu creio que o jovem tem que levar para o louvor mesmo, tal. Mas nem na quaresma faz um pouco mais de silêncio. Será que a gente só precisa de agitação a todo momento? Bom, é uma dica que eu estou dando. Vocês não precisam me seguir, mas como eu sou tão amigo de vocês e próximo, eu prefiro ser franco, porque você sabe, foi até escrito um livro, um cara da Google que escreveu um livro como que é Consiga o que você quer. Ele fala que a força mais poderosa que nós temos é a sinceridade. E não é porque eu vou falar isso para vocês que eu não gosto de tanta música agitada, vocês vão ficar bravos comigo, né? Larga a mão de ser criança, vamos tomar posição cristã. Eu tenho o direito de gostar de algumas coisas e você de outra. Eu também tenho o direito de falar aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu menos gosto, e a gente ainda assim pode continuar sendo amigos. Mas os hinos que Santo Agostinho levava ao seu mistério de amor. Não, se quiser pular, pula mesmo. Eu também quero pular de joelho no sacrário, mas eu quero. Agora, olha aqui, ó, Santo Agostinho. Quanto chorei com os hinos e cânticos suaves que ressoam em sua igreja. Essas vozes me comoviam vivamente. Sua verdade deslizava por meus ouvidos até meu coração. Minhas lágrimas solavam e era um bem para mim derramá-las. Foi naquela época que se estabeleceu na igreja de Milão a prática dos cânticos, e eu clamava do fundo do meu coração. Era muito bonito quando ele se juntava com Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio iniciava uma oração, aí diz assim, ó:
Santo Ambrósio disse: te louvamos, Deus. E Agostinho respondeu: te conhecemos, Senhor. E foi falando assim alternadamente que os dois compuseram este hino. Então ele puxava uma parte, aí Santo Agostinho ia na B: te louvamos, Deus, te conhecemos, Senhor, te amamos e te adoramos, reverenciamos a sua majestade, tu és o nosso tudo. Aí vem Santo Agostinho: não posso viver sem o teu amor. Aí Santo Ambrósio vem: tu és a doçura do meu coração. Aí vem Santo Agostinho: você é a paz da minha alma, eu me alimento da sua carne no altar. Vem Santo Ambrósio. Aí vem Santo Agostinho: eu bebo do seu cálice na Santa Missa. Senhor, eu coloco a minha cabeça como João no seu peito. Aí vem Santo Ambrósio, aí Santo Agostinho: e eu escuto as batidas do seu coração. Eu fico imaginando esses dois cantando, um fala a parte A e outra fala a parte B. Enquanto o mundo está na desgraça do pecado, o ouvido de Deus se inclina para escutar os louvores do coração que brotam dos santos, porque Eclesiástico 15:8 diz: o louvor não é belo na boca do pecador. E está cheio de músico podre dentro da igreja, que só pensa em dinheiro, com vida imoral, que vender a sua alma ao capeta. Enquanto isso, são poucos os que fazem subir ao trono de Deus um cântico de louvor que agrada o coração do Pai Celeste. E é assim que nós devemos ser: louvar e engrandecer o Senhor e ter as mãos limpas e o coração puro. E aqui continua Santo Agostinho: foi naquela época que se estabeleceu na igreja de Milão a prática dos cânticos. Eu clamava do fundo do meu coração: ó, será na paz, ó, será em você que dormirei, que repousarei, que alcançarei meu sono, pois você é aquele que não muda, Jesus. Em você me encontro o repouso de todas as penas. Li este salmo inteiro e ardi, eu que for um crítico amargo, dizia Santo Agostinho, cego e adversário dessas escrituras, que destilam mel celeste e iluminam com toda a clareza de sua luz. Fui consumido pela dor pensando naqueles que fazem com as escrituras o que fiz. É assim que é, né, irmãos? Quando a gente conhece a verdade e começa a praticar o bem, a gente fica com uma misericórdia muito grande dos que ainda estão na cegueira. Imagina você, Diego, que usou droga há tanto tempo, hoje está fazendo faculdade, namorando com uma loira muito bonita. Ganhei ponto com você agora, não ganhei, menina? Fazendo faculdade, seguindo a Cristo. E você que já usou drogas, que já fez coisa errada, você olha para o passado e fala assim: Senhor, piedade desses que ainda estão no erro. Mas ao mesmo tempo seu coração se enche de júbilo e fala: Jesus, no meio de todos aqueles o Senhor me resgatou. Como não amá-lo, né? Ó Jesus Cristo, meu apoio, quão suave tornou-se para mim subitamente renunciar às doçuras da frivolidade. É aqui que eu entendo, meu irmão, quando o amor chega verdadeiramente, as coisas da terra já não estabelecem mais aquela loucura entre nós. Aí eu entendo o que diz Santo Tomás: só Deus satisfaz. Aí eu entendo São Paulo apóstolo que diz, Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aí eu entendo ele, Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aí eu compreendo São Paulo que diz lá em Filipenses 3:8, eu estou com os olhos fechados imaginando ele escrevendo, o coração dele queimando fogo assim, ó. Na verdade julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Quando se conhece o amor de Deus, o resto vira esterco. Assim foi a vida dos santos. São bons exemplos para nós seguirmos. Meu irmão, minha irmã, sabe o que você faz nessa quaresma? Começa a renunciar na sua vida tudo aquilo que te afasta do Senhor. Faz um propósito, seja radical com você mesmo. Não tenha medo não, irmãos. Quando o Papa Bento começou com o seu pontificado, ele falou assim: não tenha medo de Jesus, ele não tira nada, ele dá tudo. A gente tem medo de Deus, sabe por quê? Porque nós estamos presos às criaturas. São Luís Maria Grimond de Montfort fala que nós somos mais apegados à terra do que os sapos. Eu vejo isso dentro de mim quando eu vou rezar interiormente. Alguns medos que ainda tenho, eu falo: não é possível, meu Deus do céu. Chega e fala para Jesus: Senhor Jesus, me arrebenta. O que for da minha vida que não te agrada, Senhor, arranca. Eu sei que vai doer, mas depois eu vou falar como Santo Agostinho, vai ficar mais fácil futuramente.
a tua graça vai sustentar de uma maneira, o teu amor vai ser tão grande que as coisas da terra elas vão começar a perder o sabor. Sabe por quê? Porque São Paulo diz, meu irmão, Colossenses 3:2: buscai as coisas do alto e não se afeiçoai às coisas da terra, porque a vida nossa está escondida em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro. Tudo isso que eu estou falando de Santo Agostinho, essa eloquência, esse amor, essa chama no coração, ela é focalizada para um ponto, e esse ponto se chama Jesus de Nazaré. É ali que é a nossa alegria, que nós temos que amá-lo, crescer o nosso amor por Cristo, progredir no amor. É ali que vem toda a alegria. Você está com sede? Vai para o poço que Jesus vai chegar e vai dizer para você, sabe o que? Ai, estou com tanta sede, eu vou te pegar uma água. Não, eu que vou te dar de uma água que você não conhece. Não é essa sede que perece. Amós capítulo 8, verso 11: chegará um tempo em que vierem fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, fome e sede de ouvir a palavra. E depois que ouve a palavra, ela faz como Nossa Senhora. Lucas 1:38: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. E a palavra entra e gera vida, e essa vida é uma pessoa. E quando nós acolhemos a palavra, Jesus vai sendo gerado em nós, o verbo vai crescendo, Jesus vai tomando forma dentro de nós. Por isso que Santo Agostinho dizia: eu procurava fora, mas você estava dentro de mim, Jesus. E aqui ele vem: o que temia perder deixei com alegria, porque você levou para longe de mim essas coisas. Sabe o que eu entendo no pensamento de Santo Agostinho, meus irmãos? Nós temos que chegar num grau de humildade tão grande, de entender que nós dependemos da graça divina a todo momento. Foi Jesus que levou para longe dele, não é as nossas forças. Por isso que, irmão, depois que com esse professor Joel chegar aqui, você vai prestar bem atenção no que ele vai ensinar sobre a graça. E todo dia de manhã você vai e diz: Senhor, dá-me a sua graça. Porque Santo Agostinho dizia: dai-me o que me mandas. Repete comigo: dai-me o que me mandas, e mandas o que queiras de mim. Você entende essa frase? Quer ver? Dai-me o que me manda, Senhor. Santo Agostinho ama. O Senhor está mandando, mas dá, Senhor, a graça para mim cumprir isso que o Senhor está mandando que eu faça, porque eu não sou capaz. É isso que Santo Agostinho dizia: dai-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. É a graça. De manhã, acorde, levanta as mãos e fala: Senhor, dai-me a sua graça hoje, porque sem ela eu não posso viver. O que temia perder deixei com alegria, porque você levou para longe de mim essas coisas. Vê aí, dentro do seu coração, e compara-se com Santo Agostinho. Ele dizia que ele tinha medo de perder as paixões da carne, mas depois que ele se abandonou nos braços de Deus, ele se alegrou porque o amor de Deus saciou. O que você ainda tem medo de perder? Vamos aproveitar na quaresma, vamos colocar os pés da cruz de Cristo. Você, a verdadeira e soberana doçura, expulsou-as e entrou no lugar delas, mais suave que todas as volúpias, mas de uma suavidade que não é de carne e do sangue, mais claro que toda a luz, mais escondido que qualquer segredo, mais sublime que todas as honrarias buscadas por muitos. Depois que Santo Agostinho vai nessa pegada com Deus, ele funda o mosteiro com os irmãos para rezar, jejuar e escrever. Santo Agostinho era um homem profundo de oração. As frases sobre a oração dele: quem reza para de pecar, mas quem peca para de rezar. Olha que outra frase bonita dele: a oração é o teu desejo. Se o teu desejo for constante, a tua oração será constante. Olha a outra oração dele. Outra frase sobre a oração, sobre como nós temos que nos comportar falando com Deus: Deus prefere ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita. E aí ele vai e funda o mosteiro para rezar.
E um bispo muito santo, sabe da santidade dele, ordena ele sacerdote, e depois, contra toda a vontade de Santo Agostinho, sagra ele bispo. E sabe o que acontece? Com 33 anos, aquele cabra já era bispo, e um monte de bispo abandonou tudo para seguir ele, para ficar perto dele, para beber daquilo que ele sabia. Agora eu quero mostrar um aspecto de Santo Agostinho que vai ser importante para nós, viu? É um defeito que nós temos, que nós devemos aprender com ele. Olha como que era a mesa de Santo Agostinho. Muito importante, todo mundo fala muito disso de Santo Agostinho. Suas vestes, calçados e ornamentos não eram muito luxuosos, nem muito desprezíveis, eram simples e convenientes. Está escrito que ele disse: confesso que me envergonho de ter uma veste cara, por isso quando me dão uma, eu a vendo a fim de partilhar o seu valor, já que a veste não pode ser partilhada. Então era um homem desprendido. Sua mesa era frugal e parca. Eu não sei o significado dessa palavra frugal, mas parca é uma coisa simples. Sempre com ervas e legumes, frequentemente com carne para enfermos e hóspedes. Então ele comia legumes e dava carne para os hóspedes e para os doentes. Atos 20:35, a maior alegria em dar do que receber. E Filipenses 2:4, não busquei os próprios interesses, mas o do próximo. Aqui eu sei que todo mundo é especialista em olhar o próximo primeiro e depois olhar si. Eu sei que todo mundo já faz isso aqui, direitinho, como Santo Agostinho fazia. Durante as refeições, olha que bonito, ele saboreava mais a leitura ou a discussão que a comida. Ele não estava nem se importando com a comida, ele queria mais ler e ficar falando das coisas divinas. No local das refeições, para evitar, é aqui que eu quero pegar. Aqui vai todo mundo rodar, vai todo mundo rodar rodado. No local das refeições, para evitar a peste da maledicência, tinha escrito o seguinte: quem ama palavras que mina a vida dos ausentes, não é digno desta mesa. Estava escrito assim, ó, numa placa no refeitório dele: quem ama falar mal da vida alheia quando a pessoa está ausente, não é digno de sentar aqui. E um dia umas outras pessoas começaram a falar de outras que não estavam presentes. Ele foi, levantou e começou a pragar o que estava escrito na placa. E o cara se tocou e parou de falar mal dos outros. Isso chama a maledicência, né? Se tem uma coisa que dentro da igreja é forte, é a maledicência. O Padre Léo falava nas pregações dele: quando eu vou fazer uma missão, eu não fico em casa de família, eu sempre peço hotel. E se não quiser pagar o hotel falando que eu sou fresco, eu não vou pregar. Sabe por quê? Porque sempre quando eu chego na mesa de uma pessoa, elas querem começar a falar mal do coordenador X, do coordenador Y e saber da vida alheia. E aí eu vejo para a minha vida quanto que eu já não pequei por isso. E a luta que eu estou tendo para melhorar, e já cheguei para o povo do Ministério Jovem: vamos parar com isso, que o ministério vai ser destruído. Por quê? Por que um fala mal do outro? Porque um quer ser o coordenador, outro quer estar na frente, outro quer ser o braço direito do coordenador. Aí eu queimo os outros para mim ficar na frente, porque eu quero aparecer. Só que ninguém vive como Santa Teresinha, que falava: eu vou ir atrás do último lugar, mas eu nunca consigo ficar no último lugar, porque Jesus sempre está lá. A gente não quer o anonimato, a gente quer ficar na frente. E eu vejo como é esse tipo de comportamento no meio dos jovens. É terrível aqui dentro. Estou lavando roupa suja aqui mesmo. Nós temos uma língua infeccionada pelo inferno. Nós somos tenebrosos. Se a gente catar ao longo do dia e dar uma limpada assim, a gente vai ver que tem um pouco de sangue do inferno aqui na nossa boca, saindo assim do canto, ó. Eu sou super a favor da comunhão na boca. Não comungo na mão de jeito nenhum. Mas teve um dia que um padre falou: contanto que a sua mão é mais limpa que a sua língua, né? Como que a nossa língua é demoníaca. O livro Combate Espiritual, que muitos daqui do grupo estão lendo, que foi livro de cabeceira de São Francisco de Sales, ele diz que a primeira coisa que acontece no caminho da nossa santidade é um engano do demônio, que nós começamos a olhar para a vida dos outros e detonar o pecado de todo mundo, achar que nós estamos muito santificados, e a gente acha que a gente está progredindo na virtude, porque eliminamos alguns erros, mas detonamos outros, por causa das imperfeições alheias. E até ele fala das pessoas que se maceram, usam silício, fazem penitência, mas ainda não estão no caminho de perfeição, porque ainda não aprendeu o que Cristo disse. Tira a trave que está nos seus olhos, para depois, como que Jesus disse? Está lá em Mateus 7, deixa eu pegar aqui.
Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Como ousa dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Aí se não basta a gente ver, a gente vem e trabalha com a língua, né? Aí Santo Agostinho parece que ele entendeu muito bem o que esse nosso querido irmão aqui vai falar, ó. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se avorarem mestres, sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Tiago capítulo 3. Eu sei que homem tem problema disso, mas vocês mulheres são mais terríveis nesse sentido. É um pecado muito forte na vida de vocês mulheres, a fofoca e a maledicência também. Nós homens temos outros pecados e mulheres têm uns pecados mais acentuados, vaidade, tal. Mas esse negócio da língua, eu sei que é terrível em vocês também. Eu não estou tirando os homens disso. Nós somos muito mais carnais, os homens são muito mais promíscuos, muito mais prostituto, muito mais impuro, bruto, grosso. Mas toma cuidado, mulher, porque Santa Faustina um dia viu uma freira no inferno e falou assim: por que você se condenou? Ela fazia parte de uma congregação religiosa e disse: porque eu não observei a regra do silêncio. Aí Tiago 1,19 vai dizer que todo homem deve ser tardo para falar e pronto para ouvir, né? Então é uma catequese de Santo Agostinho e essa plaquinha dele que a gente deve observar muito na nossa vida. Os pecados confessados de Santo Agostinho. A minha mãe mandou eu para a escola e eu joguei bola. Aí, ó. Ele confessou tudo, até essas coisas pequenas. O desejo de Santo Agostinho de buscar Deus. Ele gostava de ver os cachorros correr. Só que ele parou, sabe por quê? Porque ele falou: isso me distrai de Deus, eu devo pensar só em Cristo. Olha, que coração que é esse. Comportamento com as mulheres. Ele não deixava nenhuma mulher entrar no mosteiro. Ele falou: mesmo que pode até não pegar a mim, mas pode ser ocasião para os mais fracos. Ele vigiou muito nesse negócio de pureza. E ele deixava entrar as mulheres quando tinha muito decoro no vestir, para falar uma coisa breve, mas não deixava por muito tempo. Eu sei porque ele fala isso daí, viu? Não teve aí comunidade que o fundador transou com 45 mulheres, aí colocou o diácono que pegou 40, inclusive 7 menores, e foi processado pela Santa Sé. E esse pregador não era o pregador dos milagres, pregou no Brasil inteiro em vários lugares aí. Os escândalos. Santo Agostinho também foi agraciado com o dom de milagres, expulsou demônios e morreu aos 70 anos. Agora vamos ver, para encerrar esta pregação, os santos falando de Santo Agostinho, que é muito bonito. Alguém já escutou aqui falar de São Jerônimo? Olha o que São Jerônimo dizia. Em seu livro sobre os 12 doutores, Jerônimo escreve: o bispo Agostinho é como a águia que voa sobre o topo da montanha. Não se preocupa com os que estão no pé da montanha, no espaço terrestre e nos círculos das águas. Trata com clareza de o que há de mais elevado. Sabemos do respeito e amor que São Jerônimo tinha por Santo Agostinho, por meio das cartas que ele mandava. Olha que bonito, um santo se correspondendo com o outro. E a virtude da humildade de São Jerônimo, hein? Que foi um grande santo penitente, escreveu muito, traduziu a Bíblia. Nós temos a Bíblia por causa de São Jerônimo traduzida, um grande santo. Olha só o que ele dizia. Em uma das cartas diz o que São Jerônimo Jerônimo ao Santo e Senhor e Beatíssimo Papa, que significa Pai: sempre reverenciei sua atitude e amei o Senhor Salvador que habita em você. Gente, eu estava lendo isso daqui, mas eu vou te falar a parte que eu comecei a chorar daqui para frente. Mas hoje quero, se é possível, acrescentar algo mais, pois não passo sequer uma hora sem mencionar seu nome.
Em outra carta diz: não ouso fazer qualquer reparo aos livros de sua beatitude, que Santo Agostinho escrevia, já basta corrigir os meus sem censurar os dos outros. São Jerônimo não passava uma hora sem falar Santo Agostinho, porque continuamente ele deveria citar o que Santo Agostinho, Santo Agostinho disse, não santo, né? Mas o nosso beatíssimo Agostinho, em vida. Como também o Santo Padre hoje, o Papa. Quantas vezes que a gente não fica citando ele em pregação? Por quê? Por causa do seu exemplo de virtude. Olha o que vai dizer São Gregório sobre ele. São Gregório diz o seguinte dos livros dele, em carta para Inocêncio, prefeito da África. Santo Agostinho era africano. Alegremo-nos com o desejo, que o Senhor manifestou de ter a nossa exposição sobre Jó. Ele estava dizendo ao prefeito da África: eu fiquei feliz que você viu meu livro sobre Jó, mas se quer se satisfazer com um alimento delicioso, leia os livros do bem-aventurado Agostinho, seu compatriota. Em comparação com eles, nosso livro é farelo. É isso, velho. Um santo doutor falando que o que ele escrevia era farelo perto do que Santo Agostinho escrevia. São Bernardo de Claraval chamava ele de martelo dos hereges, porque Santo Agostinho, quando ia disputar com os hereges, por exemplo, hoje as pessoas falam assim, não toca o nome. Por exemplo, na época de campanha política eu bati tanto no Xalita, mas eu detonei tanto Xalita, um monte de gente ficou com ódio de mim. Não, mas você não pode citar o nome em pregação. Eu falei, não pode ser infeliz. Falei que você não estuda a história da igreja para você não saber qual é que é da parada. Quando apareceu um monge chamado Pelágio na época de Santo Agostinho, e que ele dizia que nós não necessitamos da graça para vencer o pecado, que só a boa vontade humana é capaz de fazer isso, Santo Agostinho leu o livro e falou, cheiro de heresia. Aí ele fez um livro. Como saiu o nome do livro? Contra Pelágio. Ele denunciou de nome. Por isso que São Bernardo, martelo dos hereges. Aí esse povo sentimental de hoje, não pode falar o nome, você compromete. Vai ler a doutrina da igreja, seu ignorante. São Francisco de Sales dizia: quando fores denunciares o lobo, gritai-o, chamai pelo nome e difamai-o publicamente. Você acha que São Francisco de Sales está errado? Acha que Santo Agostinho está errado? Primeiro prova que a sua vida é virtuosa e vai no túmulo, ressuscita ele, conversa com ele e vai conversar também com o Espírito Santo, que canonizou ele na igreja como homem de virtude. Aí você resolve depois o que você acha. Não pode falar. Não pode? Não pode. E essa foi a visão que me arrancou lágrimas. Durante as mátinas, enquanto eram lidas as lições de um tratado de Agostinho, São Bernardo, que é outro doutor da igreja, adormeceu, saiu de si e viu um jovem muito bonito em pé, de cuja boca saía tanta água que toda a igreja ficava inundada. Ele viu um jovem de pé, saía água da boca e inundava a igreja inteira. Bernardo não teve dúvidas de que se tratava de Agostinho, que como fonte de doutrina irrigou toda a igreja católica inteira. Pode aplaudir o Senhor. Se você pegar o catecismo da igreja, você vai ver que a igreja cita continuamente ele. Eu perguntei para um mestre que vive hoje: qual que você acha os maiores santos da igreja? Ele falou: no meu ver, São Paulo e Santo Agostinho. Eu falei Santo Tomás. Não, maravilhoso, ele é tomista até, mas ele falou: Agostinho deu um impacto maior. Ele falou: Santo Agostinho é a alma da igreja. E se nós soubermos os milagres que esse homem fez depois de morto. Um dia uma mulher chega na igreja aflita para contar um caso para ele. Aí ele fica parado e não responde para a mulher. A mulher fica com raiva dele. Falou: esse homem não me dá atenção, esse santo não me dá atenção. Aí depois disso ela vai numa missa e no momento da consagração ela vê que aquele momento que ela conversava com Santo Agostinho, ele não deu atenção. Sabe por quê? Porque ele entrou em êxtase e começou a contemplar a Trindade. E no êxtase ele não conseguia ouvir a voz da mulher, ele viu a Trindade. E aí eu não posso deixar de contar essa história. Cadê o ministério para me ajudar a cantar aqui? De Santo Agostinho, que é muito bonita. Aí eu encerro com essa história. Santo Agostinho, ele procurou continuamente a Deus. E aí um dia ele estava na praia,
passeando, tentando entender o mistério da Trindade. Aí ele vê que tem um menininho, que ele vai no mar, pega um pouco de água e sai do mar e joga dentro de um buraco de areia assim. Aí ele vai no mar, pega o buraco de areia, um pouquinho de água e vai e coloca no buraco de areia. Aí Santo Agostinho perguntou: menininho, o que você está fazendo? Aí ele falou assim: eu estou querendo colocar toda a água desse mar dentro desse buraquinho. Aí Santo Agostinho chegou e disse assim: mas é impossível você fazer isso. Eu estou vendo tanta gente sorrindo porque conhece essa história tão célebre dele, mas eu não poderia deixar de contar. Aí ele chega para o menininho: mas menininho, é impossível fazer isso. Aí o menininho também diz a ele: também é impossível você tentar entender a Trindade. E aí desapareceu, era um anjo. Não que Santo Agostinho não deveria estudar, porque ele escreveu um livro sobre a Trindade enorme. Só que entender a Trindade tal como ela é, impossível. Impossível. Está aí, meus irmãos, um homem que amou a Deus. Um homem que desprezou tudo para seguir a Cristo, que não queria mais nada, que viveu profundamente o amor a Jesus. E aí um homem teve uma revelação. Um santo em oração contemplou Santo Agostinho. Não, desculpa, ele teve uma visão do céu e viu vários coros de santos cantando. Aí ele falou que ele era muito devoto de Santo Agostinho. Cadê Agostinho? Ele falou: não, ele não está no meio desses. Aí ele teve uma outra visão. Ele estava diante da Trindade. Aí a voz disse a ele: Santo Agostinho, ele tem o maior grau de glória no céu, e ele contempla a Trindade de frente, porque ele é maior que os outros santos. Vamos aplaudir isso, que isso é lindo demais. Que o exemplo da vida deste homem, que eu passei para vocês, e que eu estudei somente um pouco ontem à noite. O Diego estava em casa, dormiu, eu não estava dando conta do sono. Acordei cedo hoje para rezar e meditar um pouco sobre a vida dele. Deve ter muito mais coisas, mas eu acho que o que nós escutamos já deu para levar o nosso coração a delícias do céu, e amar aquele que quem Agostinho mais amou, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, como os católicos, começar a ler a vida dos santos, buscar as coisas da nossa fé, porque não nos esquecemos, do nosso sim depende a salvação de muitos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.